Vamos falar sobre um dos assuntos mais relevantes dos últimos anos, inteligência artificial e como a inteligência artificial pode ajudar o agronegócio em um dos seus principais desafios. É o que a gente vai saber agora com José D'Amico, que é CEO da Cycrop, que vai apresentar caminhos para quem quer estruturar uma inteligência de mercado eficiente e ganhar competitividade. José D'Amico, pode passar por aqui. Seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Boa noite, pessoal. Obrigado aqui pelo convite, Carlos, Bitu, por toda a ajuda aí que vocês deram, pela Bruna aí para a apresentação. Nesses próximos 30 minutos, na verdade 25 minutos aqui, eu vou passar com vocês sobre o que dá para fazer com inteligência artificial, com inteligência do mercado. Então, a nossa principal questão aqui é centrar ali o que a gente vai fazer, né? O que nós vamos apresentar aqui tem a ver com como você, revenda, como você, cooperativa, consegue acessar mais mercado, consegue entender melhor suas oportunidades de mercado, consegue entender como você amplia a sua atuação, conhece melhor o seu cliente, faz upsell no seu cliente, traz novos clientes. É esse o foco. Normalmente, quando a gente vai falar de inteligência artificial, duas coisas acontecem aqui. Ou a gente acha que é mágica, ou a gente gasta muito tempo, teoricamente, explicando os algoritmos. Eu não tenho como, nesse momento, apresentar os algoritmos, mas também não quero apresentar a inteligência artificial como uma mágica ou como uma bola de cristal que você passa ali ou faz uma consulta e a pessoa chega e mostra para vocês. Eu quero realmente que vocês aprendam o que dá para fazer e entendam as ferramentas que vocês têm. Então, a primeira coisa que a gente tinha que pensar, e no agro isso é muito legal, porque todo mundo mexe com ferramenta, a gente tem que pensar como se vocês tivessem que cortar um tipo de madeira, né? Dependendo da madeira que cada um de vocês pensou aí na sua cabeça, vocês vão usar uma serra circular, uma de fita, uma tico-tico. Vocês vão pensar num tipo de serra. E, além disso, vocês vão pensar num tipo de lâmina. E, eventualmente, uma só serra não vai ser suficiente. É isso que a gente vai fazer. A madeira que a gente vai cortar são os dados, certo? E a serra que a gente vai utilizar, ou o tipo de serra, vai ser a inteligência artificial. E eu vou dizer o que está disponível. O Brasil não está atrás, o Brasil está à frente. Ele é o melhor no mundo para inteligência artificial no agro. A gente é a referência. Não porque a gente é ferradão e tudo mais, mas porque a gente consegue ter 2, 3 safras, a gente tem uma necessidade, nós temos muitas madeiras a cortar. E está todo mundo tentando todo tipo de serra, até que não dá mais para usar a sua serra tico-tico. Você tem que usar uma serra de fita para cortar aquilo lá. Então, isso fez com que a gente avançasse bastante. Não só na questão dentro das empresas. O Brasil, nos últimos 30 anos, evoluiu muito em termos de preparação para esse momento digital que está aqui. Bom, eu tenho que passar esse slide aqui, que fala um pouco sobre quem eu sou. Como eu digo, meu nome é José D'Amico, sou CEO da Cycrop, e venho trabalhando com tecnologia e com os problemas que não existiam antes dela, já há uns 24 anos. Passado essa parte, a gente tem que entender quem está cortando essas madeiras. E não são só vocês, certo? Então, são as sementeiras, as trades, as concessionárias e fabricantes de tratores, as revendas, as empresas de biológicos, os sistemas de irrigação, cooperativas, as próprias startups e seguradoras. Todos esses caras estão batendo lá na Cycrop, querendo saber como que eu uso inteligência artificial para trazer mais cliente, para gerir melhor os meus clientes, para conseguir chegar no ponto ótimo de relacionamento e para a receita recorrente desses clientes. Uma coisa que eu bati um papo com o Carlos e com o Bitu faz uns 2, 3 meses é sobre uma crença minha. Pessoal, todo que a gente for fazer com inteligência artificial, como eu disse, é em cima de dados. E dados tem 3 formas no agro, que são as 3 grandes formas onde você pega os dados mais relevantes. Nós temos, então, as pessoas, que elas, de alguma forma, vão ter uma compreensão sobre o dado, vão coletar o dado e digitar num sistema. Por exemplo, um sistema de manejo integrado de pragas e doenças. Ele vai lá,
o pragueiro olha e digita num aplicativo, digitalizou esse dado. O ser humano foi o sensor. Você não colocou lá um sensor para fotografar e ver como a folha está. O ser humano olhou com o olho e digitou ali. Quando vocês digitam dados num ERP, o ser humano está sendo o coletor de dados e entrou no sistema. Então, o símbolo que eu coloquei aqui, esse é o símbolo de pessoas, certo? Depois, você vai para um sistema que vai para um banco de dados. Daí, aqui eu tenho sensores. Ele tem aqui uma estação meteorológica, coleta o dado, vai aqui para o computador, vai para um sistema, perdão, e depois para um banco de dados. Ou eu posso ter um sistema de telemetria do trator, vai para um sistema e vai para o banco de dados. E a outra forma é o remote sensing. Não dá para querer monitorar o agro sem satélite. É engraçado que quando a gente fala de inteligência de mercado aqui no Brasil, e vocês pensem numa marca de carro agora, tem várias empresas que conseguem dizer aqui nessa ruazinha pequena quantos carros daquela marca passaram hoje. Você tem esses dados. Por quê? Porque, cosmopolitanamente, dentro das cidades, você tem uma rede de informação que não existe no agro. No agro, você precisa olhar de cima, e olhar de cima é olhar de satélite. A gente está falando de satélites que ficam uma órbita a partir de 500 quilômetros da Terra, que rodam em órbitas próprias, e vão aí de 500 a 2.000 quilômetros da Terra, e que eles fazem o que a gente chama de sensoriamento remoto. A maior parte das pessoas acredita que satélite tira foto, certo? Mas talvez um dos grandes importâncias de satélite que a gente tenha no agro não é aquele que pega imagem, não tem nada a ver. É um que é como se fosse um micro-ondas. Você pega um micro-ondas gigante, de 2.500 quilos, coloca lá no espaço, abre a tampa dele e aperta 15 segundos. Ele manda aquele micro-ondas para a Terra e ele depois detecta como essas micro-ondas voltam, e aí você consegue saber o que tinha naquele solo. Então, o desenho é satélite e eu vou falar um pouquinho mais sobre vocês. Quando vocês querem trabalhar de inteligência artificial no agro, vocês têm que ir por três coisas. Os dados vêm por sensores, vêm por satélites ou vêm por pessoas. E daí, você vai por uma multidão de dados e quer que esses dados sejam otimizados e virem produtinhos, que nem está aqui nessa esteira. Essa é a importância, você já tem a expectativa. Mas o que dá para fazer? Então, vamos colocar aqui. O que dá para fazer está aqui. E é isso que eu gosto de quando eu estou tendo uma oportunidade de apresentar. É finito. Fala-se de inteligência artificial, fala-se sobre uma coisa, dá para fazer essas 4 coisas. Não tem que 5 coisas, são 4 coisas que dá para fazer. Quando você olha para os dados, você pode fazer uma análise descritiva. Vou explicar. Você teve 70% da sua safra comprometida. A análise descritiva diz que você tem 70% da safra comprometida na safra verão de soja, cuja a data de plantio foi tanto e a data de colheita foi tanto. Isso é uma análise descritiva. É olhar para o retrovisor, certo? Ele simplesmente aponta. Qual a importância tem isso? Para você revenda. Imagina que você tivesse uma máquina, uma máquina, quando eu falo é um robô, um software, tá? Que dissesse de todo o seu mercado de atuação quem teve safras perdidas ou problemas de safra de 30%, 40%, 50%, 60%. Então, quando eu falo que ela descreve o passado, parece, que droga, né? Mas quando eu falo o seguinte, se eu robotizo ela e coloco assim para todos os municípios produtores de soja no Brasil, quais foram as safras que tiveram a partir de 50%, ou a partir de 30%, ou a partir de qualquer número, certo? E isso é uma análise descritiva. A segunda coisa que eu tenho é a análise de diagnóstico. Ela é baseada na anterior, na descritiva. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, aquele cara que teve 50% da safra comprometida, ele teve 50% da safra comprometida porque ele teve 2 veranicos. Ponto. Certo? Ou porque ele teve um veranico e ele errou pessimamente na data de plantio. Certo? 2 coisas. Ou pegou fogo. Você tem um outro dado de satélite que mostra lá que tem um incêndio. Tá? Então, a análise de diagnóstico explica em detalhes por que ocorreu o passado.
Ela é um pouquinho menos amuada do que a primeira, já é um pouquinho melhor. Mas e se a gente acelerar igual eu acelerei a primeira? Eu consigo entender se é um problema climático no estado de Goiás, como isso afetou uma mancha de baixa produtividade numa área toda. É isso que é o diagnóstico tá. Sempre quando eu preciso de dados, eu preciso pensar na temporalidade dos dados e na espacialidade dos dados, certo? Então, se eu estou falando que eu analisei 1 milhão de hectares, é diferente de eu dizer que eu analisei 1 milhão de hectares nas últimas 5 safras. Primeiro eu falei 1 milhão de hectares, a análise espacial e a temporal nas últimas 5 safras. Esse dado de análise de diagnóstico é fundamental para as análises bonitas, que o pessoal começa a gostar, que é a preditiva. Se eu tiver muitas análises de diagnóstico sobre grande área e sobre por recorrência de períodos, eu consigo entender quando a tempestade perfeita está chegando. Então, eu começo a dizer o seguinte, cara, aquele produtor meu, que eu já conheço, que está nessa área, que eu detectei por satélite que ele plantou hoje e percebi que não choveu nos próximos 7 dias, ele começa a ter uma das principais características da tempestade perfeita. A minha predição para ele é que vai dar ruim sobre essa característica. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam o seguinte, cara, mas sem insolação, sem radiação solar, você sabe quanto é o fotoperíodo? E daí eu falo um monte de coisas, isso aconteceu lá no Caiabá semana passada. Eu falei, não, cara, quando você olha os dados aqui, as principais variáveis que explicam o que aconteceu nesse específico caso não foi fotoperíodo, não foi radiação solar, foi um erro de planejamento de data de plantio, entendeu? Então, a preditiva é muito legal. E a mais complexa, a mais difícil de todas, a prescritiva. Eu prevejo com alta capacidade, e é legal o seguinte, pessoal, eu consigo prever e já dizer o meu range de erro. Então, eu consigo prever e dizer que vai ter 80% ou 85% de assertividade, ou 60%. E baseado nessa margem, eu consigo, se o evento acontecer na margem de erro esperada, o que dá para ser feito, certo? O que dá para vocês fazerem para aquele cliente? O que é possível fazer? Que é a mais complexa. Nos próximos slides, eu não vou falar de prescritiva. A gente está dando os primeiros passos. Nós vamos falar de descritiva, diagnóstico e preditiva. O pessoal da Aliari fez um trabalho magnífico de colocar o design do meu slide, que estava tosco, em cores decentes, que vai ajudar vocês. Então, é o seguinte. Bom, eu nem acredito que é o slide que foi feito por mim aqui. Eu falei, quem que fez um slide tão bem feito assim? Bom, lembra que tinha descritiva, diagnóstico e preditiva? A descritiva gera insights. Ela simplesmente diz o seguinte, vocês sabem qual é o tamanho de mercado de vocês? Quantos produtores com mais de 500 hectares, produtores de sojas, podem ser os seus clientes nessa próxima safra? Bom, a inteligência artificial dá esse dado por município. Fala o seguinte, olha, eles têm tantos. Quais são os meus concorrentes? Eles podem comprar de quem? Num raio de 100 quilômetros. Daqui, por exemplo. Ele vai te dar direitinho. Então, ele te dá conhecimento de mercado e oportunidades ocultas. Basicamente, e se eu soubesse quem são os maiores produtores para quem eu não vendo na minha região? A de diagnóstico, ela te dá otimizações. Por exemplo, todo mundo está investindo em RTV, mas tem um jeito de eu fazer com que o RTV saia menos e pegue mais informações? Bom, a de diagnóstico consegue. A de diagnóstico começa a explicar o porquê certas coisas erradas acontecem. Então, você consegue dizer que está indo bem em certas áreas, está indo conforme o esperado. Então, você vai para pessoas que não é conforme o esperado. Ou o inverso, não está indo como o esperado, vai gerar um risco que nem adianta você querer vender de novo para aquele cara. Vai no que está indo bem, entendeu? Então, a de diagnóstico serve muito
para você saber se você vai precisar mudar o curso, se é o momento correto de você querer fazer uma estratégia numa região que você não conhecia, ou se vale a pena mais você ficar nesse ano, nessa área. E daí então ele fala o seguinte: e se eu soubesse quando os meus clientes plantaram e colheram sem mandar gente lá, né, sem mandar uma pessoa fisicamente? E a preditiva, ela antecipa cenário. Pô, o que aconteceria com vocês se vocês soubessem que ia ter guerra na Ucrânia? Então, uma coisa bastante interessante. O conflito da Ucrânia precisava-se de uma assertividade de data, certo? Mas com as análises que se fazem com inteligência artificial por Twitter, sabia-se que isso, por Twitter e por mensagens de grupos de Telegram, sabia-se que isso ia acontecer mais ou menos ali desde junho, julho do ano anterior. E é um robô nada tão complexo que fazia isso. Então, basicamente, são essas três coisas que você consegue derivar da parte anterior. Então, eu falei um pouco do que eram as serras, né? E daí eu falei que tipo de serra corta, foi o slide anterior. E agora, o que rapidamente dá para vocês fazerem, certo? Basicamente, eu coloquei alguns dados fundamentais aqui, né? Vocês querem saber quem é o cliente para atingir melhor o cliente. Então, vocês têm alguns dados do INCRA, do SNCR, da Receita Federal, das DAPs, do Plano de Seguro Rural e do Renascem. Com esses dados, você consegue, sem inteligência artificial, chegar no nome e município de 10 milhões de pessoas que são produtores rurais. Só que você não tem os 10 milhões de CPF. Com muita sorte, você vai chegar nos 50% de CPFs parciais / CNPJs parciais disso. Se vocês querem CPF, se por acaso vocês precisam de CPF ou CNPJ, é a trilha em azul, certo? Daí, você pula do nome município e a gente tenta bater aquele nome com o município na base do INCRA-CIGEF, certo? Só que a base do INCRA-CIGEF tem 1 milhão de pessoas. Está vendo como eu caí? Caí de 10 milhões para 1 milhão. Já perdi um monte de caras, na hipótese que eu estou precisando saber o nome e o CPF. Se eu não estou precisando saber o nome e o CPF, beleza, eu vou andar com esses 10 milhões até tudo à direita. Bom, se eu junto com embargos, com licenciamento ambiental e com dados de mineração, eu consigo chegar e, sem o nome CPF, dizer exatamente o seguinte: existem tantas propriedades rurais, você chega no número exato, nessa região, que não são meus clientes, e que produzem esse tipo de grão. É esse tipo de dado que você quiser. Se você é uma empresa de irrigação, você consegue dizer especificamente se eles têm habilidade para irrigação, se tem águas para irrigação ali, se tem energia elétrica para irrigação ali, e quais ao redor já irrigam. Bom, vocês conseguem, no final, chegando no CAR e juntando com o INCRA-CIGEF, que daí você nem caiu para pessoas, caiu para cerca de 5 milhões de polígonos de fazenda, que a maior parte são autodeclarados, então você não tem certeza se são de fato ou não, mas daí você consegue cruzar todas as estradas que passam ali, os aeródromos, pivôs centrais, porteiras, terras indígenas, assentamentos, servidão pública, hidrografia, biomassa, fauna, flora, rede de energia, classificação de solo, contaminação de solo, topografia, altimetria e risco geológico. E esses são as pegadinhas, são os primeiros passos que vocês têm que dar. Então é o seguinte, se vocês estão indo numa loja de construção, que está ruim hoje em dia, né? Você vai e não tem mais ferramenta, não tem lugar para ir ver ferramenta. E você vê só aquela serrinha tico-tico, eu quero dizer que tem umas serras animais agora que talvez vocês não estejam vendo, que são essas daqui que eu estou falando, que realmente são animais. O que dá para você fazer isso? Olha os desenhos. Com pessoas e com satélites, você consegue fazer uma análise descritiva que te dá insights e te dá mais ou menos assim. Cheguei no seu João, produtor de soja, com cerca de 1.200 hectares de área produtiva. Em 3 anos, ele utilizou o plano de seguro rural com apólices gerenciadas pela empresa X. Tem um licenciamento ambiental, cerca de 700 hectares em APP, 40 hectares excedentes e aproximadamente 100 hectares de pastagem.
Sua área fica a 12 quilômetros de um assentamento, 22 quilômetros de um armazém, e no raio de 30 quilômetros existem 2 revendas e uma concessionária. Em sua área existe um rio de mais de 10 metros entre margens e João não possui embargos em seu nome ou em sua área. É isso que dá para fazer. Acho que é um bom insight. Quase que sem usar inteligência artificial. Só com o mínimo das análises mais porquinhas que são as descritivas. Agora, se a gente começa a ficar adolescente, a gente consegue pegar lá pelo INCRA, nome e município, INCRA-CIGEF, certo? E eu vou juntar uns brinquedos agora. Eu vou juntar o satélite óptico e o satélite de radar e os dados climáticos também por satélite. Se eu inserir nessa brincadeira esses 3 dados, eu consigo dizer que aquele João, nos últimos 5 anos, produziu com média alta produtividade. Eu consigo dizer que dos 40 hectares excedentes, remove cerca de 3 toneladas por ano de gás carbônico. Eu consigo dizer que a maior parte da pastagem dele é degradada, certo? E eu consigo dizer que nos últimos 5 anos, a média pluviométrica foi de X, lá, 630 milímetros e 780 de graus-dias, certo? Então, eu consigo chegar num diagnóstico melhor. Eu consigo entender como foi formada aquela produtividade. Agora, se a gente começa a ficar jovem, e eu, além de satélite óptico, satélite de radar e clima, eu inseri dados transacionais internos e relacionamento interno. Ou seja, muito se diz de a gente fazer um app, que é importante, mas pouco talvez esteja sendo explicado por que vocês precisam de um app. Se a resposta é, não, vou melhorar o relacionamento com o meu cliente, vou automatizar vendas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não sei como que eu faço, porque só tem 2 minutos e 43 segundos. Mas se vocês vão por esse caminho, não é o caminho certo. Se vocês acham que quando vocês pegam um aplicativo do supermercado que vocês gostam, e baixou porque vocês vão receber cupom, não é por isso. Quem tem iPhone aqui? Bom, legal. Se você tiver um aplicativo do seu supermercado, quando você chega perto de uma prateleira, e você está achando lá que você está para receber desconto. Quando você chega perto de uma prateleira, atrás das prateleiras tem uns dispositivozinhos e ele sabe por que prateleira você está andando e ele está falando com o app do seu celular. Chega aqui, sabe onde você está, sabe em que prateleira você parou. Se você parou ali porque você estava sem grana e ficou olhando a Mabel, ele sabe que você estava olhando a Mabel. Não é para te dar desconto ali, certo? O app é para você pegar os dados transacionais internos, para saber o que ele compra e para saber o relacionamento interno. Se eu inserir esses 2 dados aqui, que necessariamente não precisa ser pelo um app, pode ser pelo um chatbot, que é muito mais rápido de desenvolver, é muito mais rápido e o cara já usa chatbot. Porque imagina o produtor rural, vai acabar quando? Vai ser 50 apps de relacionamento com o cliente que ele vai ter? Vai para o chatbot. E quando você insere isso, você consegue saber mais dados desse cara. Por exemplo, você consegue saber quanto ele vai ter de lucro. Você consegue projetar lucro, projetar custeio, certo? E aí sim, quer dizer, quanto que esse cara vai faturar na próxima safra? Quanto que ele vai gastar na próxima safra? Claro que não dá para eu pôr só esses dados. Eu tenho que juntar com os de commodities, câmbio, política externa, inflação e petróleo. E daí, com esse quadro aqui, vocês conseguem esses dados. Não é coisa da minha cabeça. O Renato, meu sócio, vai ficar irritado porque a gente está mostrando os nossos algoritmos assim. Com esses algoritmos, a gente diz quanto vai ser a produtividade. A gente consegue saber o dado que for. Isso é o que inteligência artificial faz. É isso que vocês podem fazer. É esse tipo de serra que já tem no mercado. Agora, não dá mais
para vocês quererem fazer isso só uma vez. É um ciclo contínuo. Entrou no Matrix, não sai mais, certo? Então, você vai precisar ter claramente a qualidade dos dados, ter continuamente consistências desses dados, completude, periodicidade é sempre correta, acuracidade, então você não pode chegar lá uma hora o cara errou, era acres para hectare, você tem que ter sempre o mesmo tipo de dado. Esse dado tem que ter um custo. Então, se você for perceber e fazer uma análise, dizer que para você conseguir a adoção de 5% dos seus clientes num app, você vai gastar tanto em propaganda, não vale a pena, não vou para o app, vou por outra situação. Compro esse dado, vou para uma loja compro das empresas de cartão de crédito, compro do Google. Tá? Então, hoje, por exemplo, se eu quiser saber qual foi a movimentação de carros no Brasil, eu compro do Google, eu sei exatamente quantos carros passaram por cada lugar. Então, você tem que saber o custo, a relevância e se esse dado tem clareza. E tem uma outra coisa aqui, que é falar sobre a limpeza dos dados. Esses dados vêm de diversas formas, não estão normalizados e não estão padronizados. Então, a gente pega dado do Twitter, mas no Twitter vem um monte de porcaria. Você vai usar a inteligência artificial para só ter os tweets que fazem sentido. Essa era a ideia principal que eu queria trazer para vocês. A Cycrope foi criada com base nessa ideia, que a gente entendeu que a produtividade num país como o Brasil, do agro, ela já é gigantesca, ela já é uma baita de uma produtividade. As pessoas não são toscas, nós somos realmente muito bons no que fazemos, mas principalmente, no caso da Cycrope, a gente vende para empresas. A gente entendeu que as empresas, tão focadas no seu dia a dia, não se prepararam para essa nova realidade de dados, certo? Mais do que isso, as demandas de vocês são muito mais complexas do que a normalidade. Trabalhar com agro não é fácil. Depende de muitas variáveis. E não existe solução de prateleira que resolve isso. É fundamental vocês pensarem nessa transformação, a transformar a empresa de vocês em empresa de dados. E é isso que a Cycrope ajuda nessa transformação, né? Para trazer essa jornada que a gente explicou aqui em linhas gerais com vocês. Pessoal, avancei 55 segundos aqui. Agradeço muito a oportunidade de estar apresentando. Espero ter agregado aí para vocês sobre esse assunto. Então.